Sair de casa com frio, com chuva para casa espírita já ganha bônus hora. Quem vem de outra cidade ganha mais, ganha dobrado. Porque... e quem vem de muito perto é só metadinha aqui. Nós aqui, ó, estamos enrolados. Então, meus irmãos, o tema hoje para o nosso bate-papo, né, que pediram para eu fazer, é olhando para trás. E aí, como base, a gente vai pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que fala sobre bem-aventurados aflitos, e os itens 6, 7 até 10, que fala sobre as causas anteriores das aflições, né? Mas, confesso para vocês, que eu montei esse estudo aqui umas 4 vezes. Eu montei de um jeito, num dia, aí no outro dia eu fui lá, olhei e falei, não é isso. Deixei de lado, montei de novo. Eu olhei para ele no outro dia, falei, não é isso também. Aí teve o terceiro dia que eu montei, aí minha mestra, né, Janara, olhou e falou, não é isso não, a gente precisa escutar esse negócio não. Eu falei, então tá, desmontei de novo, vamos montar de novo. Foi um texto montado em partes, então, para que no final eu entender que a gente vai ter que construir juntos aqui. Eu não sei para onde vai esse negócio não. Então a gente constrói juntos. Então o tema é olhando para trás. Ele já dá uma referência para a gente aí de tempo, né? Quando a gente escuta essa frase olhando para trás, que imagem que vem na nossa cabeça, assim? Com o desenho, com a figura que vem? Pode falar, à vontade. Vocês vão me ajudar. Um caminho? Relações? Mais alguém? Quando eu escuto olhando para trás, a imagem que vem na minha cabeça, assim, é de um jovem sentado, assim, olhando para trás. Olhando para as coisas que ele já passou, já viveu, né? Essa é uma ideia que vem na minha cabeça, assim, né? Mas aí já tem um caminho, já tem as coisas, né? Relações. E aí, no que eu estava montando ali, mais ou menos, que a Indianara me cortou, ela falou, você está fazendo uma viagem muito louca. Não é isso, não. Calma, a gente precisa de Evangelho de Jesus. Eu sei, calma. Ué, mas eu não posso contar só vitória. Tem mais derrota nesse caminho olhando para trás que vitória. E aí eu fui viajando, né? Falei, pô, quando a gente olha para trás, a gente enquanto espírita, enquanto espírito imortal, tem muita coisa para trás, né? Tem uma jornada muito longa aí. Tem a jornada aí de preparação de tudo isso para a gente chegar aqui, né? Preparação de mundo, existência, né? Tanta coisa. E aí tem as preparações aí do nosso eu espiritual até chegar aqui. Então a gente, quando encarna, a matéria ela envolve a gente de tal maneira que às vezes a gente acha que nós somos só esse corpo físico aqui. Que a gente é só essa matéria aqui. Que a gente foi criado, que a gente nasceu naquele momento do parto. Começou a nossa trajetória. E que ela vai findar no momento do meu desencarne ali, no momento que eu vou para debaixo da terra. Então a gente acaba sendo educado, né, na nossa humanidade, na nossa cultura, a pensar dessa forma. Que o início da nossa vida foi no parto e que o fim da nossa vida é quando a gente está ali, no sepultamento. E não é. A doutrina espírita vem e levanta um pouquinho esse véu, trazendo consciência para a gente que essa jornada é muito longa. É muito mais antiga do que a gente possa imaginar. Esse nascimento no parto, nessa vida atual, nessa existência, tudo bem, meu querido? Ela é mais uma oportunidade de tantas outras que a gente já viveu. Então tem uma frase do Chico, que está lá no livro de André Luiz, ele diz assim, você já viveu séculos incontáveis e está diante de milênios sem fim. Então guarde a calma. Então essa frase de Chico, para a gente, ela é muito profunda. Porque ela mostra para a gente que esse momento que a gente está aqui hoje é apenas um recorte de um grande filme da nossa existência. Se a gente pega uma sériezinha da Netflix lá de 45 minutos, essa existência aqui é como se fosse 30 segundos dessa série. Então tem muita coisa para trás que a gente não lembra e tem muita coisa ainda para frente a ser vivido. A gente está em um momento dessa existência, chamada vida, né? E aí tem muitas pessoas, até no meio espírita mesmo, que às vezes falam assim, nós vivemos muitas vidas. Mas na verdade a gente não vive muitas vidas. A vida é uma só. Desde o momento que nós fomos criados lá atrás,
até todas essas experiências aí, até além dessas experiências, é uma vida só. Que a gente vai registrando nessa vida as experiências, as vivências, os aprendizados que a gente vai tendo. Ah, Fred, então o que a gente está vivendo aqui? O que é essa vida? Essa vida é uma existência. Ora, a gente existe no campo material, ora, a gente existe nesse campo fluídico, nesse campo espiritual. Porque nós somos esses seres espirituais. E todas essas existências, sendo somadas, né, através dessas experiências, dessas vivências, vão formando aquilo que a gente se apresenta hoje. Aquilo que a gente se mostra, aquilo que a gente se manifesta hoje. Então eu, Fred, eu sou o resultado de muitas vivências aí para trás, de muitas encarnações. Muitos erros e também alguns acertos. Então vai formando essa personalidade que nós temos hoje. Então o corpo que eu tenho hoje, as situações que eu preciso vivenciar hoje, família, relacionamento, profissão, religião, tudo isso são formados por essas existências anteriores. Então essas existências, elas vão direcionando os aprendizados que nós precisamos ter. Porque, na verdade, a nossa vida como um todo é uma vida que foi criada por Deus para nós experimentarmos e para nós nos desenvolvermos ao longo dessas existências. Mas aí a gente pensa assim, se a gente foi criado por Deus, que é infinitamente bom, perfeito, justo, por que a gente precisa aí se desenvolver? Por que a gente precisa evoluir? Por que a gente precisa progredir? Se a gente foi, criado pelo próprio perfeito. Então, quando a gente vai pensar nisso, a doutrina espírita amplia um pouquinho o nosso olhar, falando que a gente, em nossa natureza espiritual, nós temos sim muitas virtudes e essa luz que Jesus nos orientou. Só que a partir do momento que nós começamos o nosso processo encarnatório, que a gente vem para essa natureza humana, a gente comete alguns equívocos nessa jornada da natureza humana. A gente comete alguns erros. E esses equívocos, esses erros, na verdade, eles são frutos da nossa ignorância. Ignorância no sentido de desconhecimento. Porque se a gente relembrasse a nossa natureza divina, a gente não cometeria tantos erros. É que essa natureza divina, muitas das vezes, ela fica ali meio que escondida por trás da nossa natureza humana. E as nossas existências aqui na matéria, repetidas vezes, muitas das vezes fortalece o nosso pensamento de que nós somos matéria. Tanto que na nossa fala, até nós que estamos trilhando um caminho assim mais espiritual, geralmente a gente diz assim, não, o meu espírito, não é assim que a gente fala? Não, eu preciso melhorar o meu espírito. Eu preciso melhorar, eu preciso evoluir o meu espírito. Com a ideia de que eu sou um corpo e tenho um espírito a ser melhorado, a ser transformado, a ser modificado. Mas, na verdade, é o inverso. Nós somos esse eu espiritual e que temos um corpo. O nosso corpo é uma ferramenta. O nosso corpo é um instrumento. O nosso corpo é como se fosse realmente um recurso que nós temos para o nosso eu espiritual se manifestar aqui nesse mundo físico. É através desse corpo material que nós vamos vivenciando as experiências. Experiências emocionais, sentimentais, Todos esses recursos que nós temos aí disponíveis para desenvolver nossas habilidades espirituais, aqui na matéria se dão através do nosso corpo físico. Então esse corpo físico é muito importante. Por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo tem uma mensagem lá no capítulo Sede Perfeito, do Espírito Jorge, que ele fala, cuidai do corpo e do espírito. Não é para abandonar o corpo e a gente trabalhar só nossas questões espirituais, só evoluir espiritualmente, só pensar no plano espiritual. Não, porque esse corpo ele precisa ser cuidado, ele precisa ser respeitado, ele precisa ser honrado. Se eu vou só para o campo espiritual e esqueço o meu corpo, eu estou cometendo um erro, eu estou cometendo um equívoco. Então eu preciso ter esse equilíbrio. E aí quando a gente vai pensar de uma forma assim, mais didática, para a gente tentar entender melhor, a gente vai perceber que nós temos alguns centros, algumas esferas que formam esse eu que nós somos agora.
Então nós temos essa dimensão espiritual, nós temos uma dimensão psíquica ou mental, nós temos uma dimensão emocional, sentimental, nós temos essa dimensão física. Então todas essas dimensões precisam ser olhadas, precisam ser cuidadas, precisam ser trabalhadas com equilíbrio, né? E da mesma forma, a gente não pode ficar cuidando só do corpo físico, e esquecer do nosso eu verdadeiro, que é o eu espiritual. Porque senão a gente cai nesse erro, né, de cultuar o corpo, cultuar a matéria, em detrimento do espírito. E aí a gente retorna para o plano espiritual e fala, opa, cometi mais um equívoco aqui, né? E aí, o que isso tudo tem a ver, né, olhando para trás? Porque a gente, para olhar para trás, muitas das vezes, a gente precisa parar. A gente não consegue andar olhando para trás, senão a gente vai cair, né? Vai tropeçar. Então a gente precisa parar um pouco. E esse parar significa, muitas das vezes, eu desacelerar das atribulações do dia a dia, dessas correrias que a gente fala, né, que a gente vive aqui na matéria, para eu olhar realmente para questões que são importantes. Porque a doutrina espírita fala para a gente o seguinte: nós nascemos simples e ignorantes com o objetivo de alcançar uma perfeição, né? Para alcançar essa pureza de espírito. Só que entre esse ponto A e o ponto B tem uma longa trajetória aí. E esse é um processo que ao longo dessas encarnações, ao longo dessas experiências, nós vamos tentando acertar algumas coisinhas para se melhorando nessa jornada, nesse caminho. É fácil? Não. É só a gente olhar para o nosso dia a dia. As tribulações que a gente enfrenta, os desafios que a gente enfrenta, as dores que a gente passa. É desafiador a vida na matéria. Mas por que é desafiador? Porque nós estamos aqui vivendo essa experiência encarnatória em um planeta que é considerado o planeta de provas e expiações. E um planeta de provas e expiações, a principal característica dele é o mal sobrepõe o bem. Então aqui a gente vai ter relacionamentos de provas e expiações, trabalho, profissões de provas e expiações, religiões de provas e expiações, amizades de provas e expiações. Então não é um mundo onde a gente vem realmente só para desfrutar de alegrias, de felicidades. Infelizmente não é assim. O próprio Mestre Jesus falou isso para a gente, né? A felicidade não é deste mundo. Só que a gente pode sim, através desse despertar da consciência que a espiritualidade vai trazendo para a gente, tentar viver nesse mundo aqui de uma forma mais equilibrada, de uma forma onde a gente diminua um pouco esse sofrimento que são causados pela nossa ignorância e pelo nosso apego. Quando a gente se apega demais a essa minha visão que eu construo de mim mesmo enquanto ser material ou materialista, isso gera sofrimento. Por quê? Porque a matéria, ela se deteriora. A matéria, ela adoece, né? Ela acaba em algum momento. Então, se eu me apego às questões da matéria, eu acabo desenvolvendo em mim muitas mais possibilidades de sofrimento e dor. Não é verdade? Se eu me apego tanto a esse copo aqui, no momento que eu amasso ele, que eu quebro ele, que eu jogo ele fora, eu vou sofrer. Cadê o meu copinho favorito? E às vezes a gente faz isso com o nosso corpo, com essa nossa identidade, com essa nossa personalidade que a gente criou aqui. E aí a gente perde muitas das vezes o valor da essência do que está lá dentro. É mais valioso muitas das vezes do que o envoltório. O envoltório é necessário, mas a gente não pode colocar ele na frente do nosso eu verdadeiro. A gente não pode deixar com que a matéria seja o senhor das nossas vidas. Então a gente tem que trilhar realmente esse caminho oposto e desenvolver esse ponto de vista espiritual para que a gente coloque a espiritualidade na frente da matéria. É desafiador viver isso, vivenciar isso? É. Por quê? A nossa cultura é muito forte em relação à matéria. Se a gente abre aí a internet, se a gente abre a televisão para assistir alguma coisa, é muito difícil de a gente ver alguma coisa ali convidando a gente para nossa consciência verdadeira. Pelo contrário, o que a gente vai ver ali é cultura de medo, é cultura de tristeza, é cultura de raiva, é cultura de ódio, é o que a gente vê, infelizmente. Então, se a gente não consegue parar um pouquinho para olhar para trás e observar realmente o que eu estou fazendo aqui, qual é o meu propósito aqui, qual é o sentido da minha vida,
tomar consciência, né, de que eu sou realmente esse ser espiritual, de que estou aqui nessa vivência terrena para viver experiências, para me aprimorar, né, para me desenvolver, para desenvolver habilidades espirituais e morais. É essa consciência que nos afasta um pouquinho dessa ignorância que nos leva ao sofrimento. É essa consciência que nos afasta um pouquinho desse apego que nos leva ao sofrimento. E isso é tão interessante que não é só a doutrina espírita que fala pra gente. O budismo fala isso pra gente. O yoga fala isso pra gente. Várias outras religiões, várias outras filosofias falam pra gente a mesma coisa. Às vezes com palavras diferentes, mas a mesma coisa. Todas essas religiões e filosofias, elas estão aí justamente para nos ajudar no nosso despertar. O despertar da nossa consciência enquanto eu verdadeiro, enquanto eu espiritual. Mas a doutrina espírita, ela vem nos alertar. Nós somos esses seres espirituais que estamos vivendo essa experiência na matéria e que precisamos interagir com essa matéria. Porque é aqui que é o nosso campo de aprendizado. A vida é realmente uma escola para todos nós. Então, se eu estou lá na minha profissão, eu vou desempenhar minha profissão, mas sempre com aquele estado de consciência mais desperta. Eu preciso fazer isso, mas a minha visão aqui é espiritual também. Não é só uma visão material daquilo ali. Né? Seja qual for a nossa tarefa, a nossa atividade, a gente pode trazer sempre um olhar espiritual para aquilo ali. Para a gente ir treinando isso na nossa vida. Porque como a gente estava falando, a doutrina espírita, ela traz para a gente essa visão de progresso espiritual e ela fala assim, conhecereis os verdadeiros espíritas, né? Pela sua transformação moral e por domar as suas más inclinações. Só que aí a gente vai entender isso da seguinte forma. Kardec diz da necessidade dessa evolução intelecto e moral. Então a gente vai desenvolvendo a nossa inteligência, né? Vai desenvolvendo o nosso racional, através dos estudos, através das informações. Mas quando eu começo a pegar essas informações e aplicar ela na prática do dia a dia, aí eu estou trabalhando a minha moral. Por isso que Kardec fala para a gente que o desenvolvimento intelectual ele precede o desenvolvimento moral. E aí a gente às vezes para pensar e fala, não, mas aquele fulano, ele não tem cultura, não tem sabedoria nenhuma, mas é evoluído moralmente. Tá, causas anteriores. Né? Existências anteriores, que a gente desenvolveu o intelecto, desenvolveu a inteligência, o raciocínio, e nessa a gente vem com toda essa bagagem para desenvolver agora a moral. Né? Então a gente precisa sempre pensar nisso. Nós hoje somos um somatório de todas essas jornadas. Ah, Fred, mas a gente não lembra. Não. Existe um negócio que a doutrina fala para a gente, que é o véu do esquecimento. E faz sentido a gente não lembrar de tudo. Faz muito sentido. Tem muitas pessoas que falam assim, ah, Fred, mas se eu lembrasse um pouquinho, eu faria diferente. Eu falei, tem certeza? Será que se a gente lembrasse realmente as coisas que a gente fez lá atrás, a gente estaria aqui equilibrado psicologicamente, equilibrado emocionalmente? Imagina, se eu olho lá para minha filha, hoje ali no meu colo, e aí em momentos anteriores, outras vidas, eu já fiz um monte de mal com ela, e hoje eu estou ali para aprender a amar, para ela me amar, para desenvolver esse relacionamento. Será que se eu lembrasse eu ia conseguir ter essa relação? Não, já deu até um nó aqui na garganta, só de pensar numa coisa. E nossas relações são assim. Imagina se a Elisiane lembrasse que eu fiz para ela na outra vida. Duvido que eu estava ali me escutando falar hoje. Tacar pedra, fogo. Sem lembrar já faz, né? Lembrando, então. Brincadeira. Mas é uma verdade, né? Às vezes a gente precisa conviver com algumas pessoas, né? Ninguém tem um parente difícil. É só... Não, só o vizinho que tem. A gente não tem, não. Aqui não. É você, sou eu. Então, imagina se esse abençoado que está lá, eu lembrasse de tudo que eu já fiz para ele, ou de tudo que ele já fez para mim. Será que eu ia conseguir, nesse momento, conviver? Então, essa questão de olhar para trás, na verdade, é um convite para a gente refletir, não nas coisas realmente pontuais que a gente fez, ou que a gente vivenciou, não é para lembrar as nossas vidas anteriores, mas é para a gente entender que existe um passado, existe uma história, existe muita coisa que precede essa vida atual.
A gente não caiu aqui de paraquedas. Não caímos. Se a gente veio para cá, seja como semente estelar, seja como for, a gente veio para cá com um objetivo, com um propósito. A gente veio para cá realmente para aprendermos uns com os outros. Ou a gente acha que até esses seres mais evoluídos que pisaram aqui, eles não vieram para aprender? Todos. Ah, Jesus foi o mais perfeito que já pisou aqui. Ele aprendeu com a gente alguma coisa. Nem que seja não fazer o que a gente fazia, mas ele aprendeu. Nem que seja um trauma, ele aprendeu. Não é verdade? Porque tudo aquilo que a gente vivencia, todas as experiências, elas se transformam em aprendizado. Toda memória que a gente cria é um aprendizado. Seja ele bom ou não tão bom assim, mas se transforma num aprendizado. Então, às vezes, as coisas que a gente está vivendo aqui hoje, sejam positivas ou não tão positivas assim, ela teve um início, ela teve um momento que ela foi gerada, que ela foi criada. E aí a gente vai entender que essa lei de ação e reação, de causa e efeito, que não é uma lei que só a doutrina espírita fala, várias outras filosofias antigas já falam sobre isso. A lei da semeadura, né? A gente semeia, mas tudo aquilo que a gente semeia, em algum momento a gente vai colher. André Luiz fala isso pra gente, a semeadura é livre. Eu posso escolher não semear, mas a partir do momento que eu semeei, que eu joguei a semente, eu vou colher aquilo que eu joguei ali no chão, né? E aí, as nossas colheitas que a gente vai observando hoje, porque na verdade quando a gente fala de colheita, a gente está falando de resultado. E todos os resultados que a gente tem na nossa vida, eles vão ser observados em um futuro. As coisas que a gente está fazendo agora, dificilmente a gente vai colher agora os resultados dela. Dificilmente. Ah, eu estou fazendo aquele trabalho lá, não sei o quê, e o trabalho está dando certo? Então, tá legal, a gente está se sentindo bem, mas já deu certo? Não sei. Porque não dá para ver o resultado na hora, né? Não dá pra gente mexer o bolo ali, colocar no forno e falar, ei, tá gostoso? Eu falo, não sei. Tem que esperar ele assar, botar na mesa, esfriar um pouquinho e a gente vai lá e experimenta. Você sabe disso. Então, hoje, nós estamos colhendo alguns resultados, nós estamos vivenciando alguns resultados de alguns processos que nós iniciamos em algum momento da nossa trajetória. Pode ter sido nessa vida ou em uma dessas inúmeras existências para trás que nós temos, né? Porque essa questão do tempo, ela é muito curiosa. Essa mensagem que a gente trouxe do Chico, né? Ele fala, você já viveu séculos incontáveis e está diante de milênios sem fim. É interessante porque ele fala, você já viveu séculos incontáveis. Ele está falando do passado. E ele falou, e você está diante de milênios sem fim. Ele está falando de um futuro. Só que se a gente for parar para pensar, até a própria psicologia hoje em dia nos traz essa ideia de que esses passado, presente, futuro, são tempos psicológicos. Porque, na verdade, eles interagem o tempo inteiro. Porque o passado, na verdade, é uma lembrança, é uma memória. O futuro é uma imaginação. O único tempo que nós temos mesmo é o presente. É esse que a gente está aqui agora. 1 minuto atrás já foi passado. 1 minuto para frente, a gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente, né, idealiza algo, a gente imagina algo, a gente projeta algo. Então não é um tempo realmente que existe. Então esses 3 tempos, presente, passado e futuro, eles estão diretamente conectados, se interrelacionando o tempo inteiro. E aí tem um autor que ele fala pra gente que quando a gente vive muito no futuro, né, a gente começa a perceber o que a gente tem aí, uma pandemia, né? Quando a gente vive demais essa dor do futuro, a gente consegue às vezes traduzir como ansiedade, né? E quando a gente vive demais essa dor do passado, traduz-se por depressão. Então, 2 grandes pandemias que tem aqui, que infelizmente não falam porque precisa ser olhado para isso, é depressão e ansiedade. Ou seja, nós, enquanto seres humanos, a gente tem um desafio muito grande de viver aqui, no momento presente. A gente vive no passado, a gente vive no futuro, a gente vive ali, vive cá, mas e aqui, agora? Com certeza, irmãos, todos nós, durante os minutos que a gente está aqui, a gente já foi em casa, já foi no trabalho, já foi no amigo, já voltou aqui, a gente já saiu de novo. E é natural, porque a nossa mente, o tempo inteiro, ela está sendo estimulada para isso. O tempo inteiro. E estar aqui no momento presente é tão desafiador
que às vezes se a gente parar, sentar um pouquinho ali para estar presente, o corpo começa a comichar, começa a doer, começa a incomodar, eu já tenho que levantar, que eu tenho que fazer alguma coisa, não é assim? Porque a gente não teve essa educação, a gente não teve essa cultura de que o momento presente é o mais importante da nossa vida. Tanto que muitos dos recursos para ajudar, né, para auxiliar no tratamento de depressão e ansiedade, fora as terapias, a psicologia, enfim, a medicina, são os recursos que a gente tem para treinar a nossa mente e voltar para o momento presente. Respiração consciente, meditação, yoga, enfim, crochê, galera do crochê, né? Tudo isso ajuda a gente a voltar para o momento presente. Estar presente, respirando de forma consciente. Isso é importantíssimo. Mas às vezes a gente não consegue, porque a gente entrou na roda do rato aí da vida e a gente tem que pagar boleto e quando vê, o tempo passou, né? E aí esse autor, ele fala pra gente o seguinte, que existe, quem gosta de número, né? Tem uma formulazinha de passado, presente e futuro que ele diz assim, 10, 60, 30. Seria o percentual da nossa atenção nesses tempos. Ou seja, no passado, 10%. No presente, onde a vida acontece, 60%. E o futuro, 30%. Por quê? Ele fala para a gente olhar para o passado, não é para ficar remoendo as nossas dores, não é para ficar remoendo as nossas mágoas, se culpando, não é para isso. Ele fala para a gente olhar para o passado, para a gente buscar aprendizado. Cara, eu fiz esse negócio dessa forma, não deu certo. Se eu fizer de novo, vai dar ruim. Como é que eu fiz? Então vou lá, visito o passado para ver o que eu fiz de errado para eu tentar não errar de novo. E ele fala também para a gente voltar no passado para celebrar. Olhar as conquistas que a gente já teve lá atrás, os momentos bons, as alegrias, as vitórias. Porque quando a gente vai no passado e percebe isso, às vezes a gente sai daquela catástrofe do momento. Ah, minha vida tá ruim, que não sei o quê, que nada dá certo, não sei o quê. Mas aí você olha para o passado e fala, não, mas peraí. Isso aqui eu já fiz de bom. Isso aqui eu já conquistei. Isso aqui eu já vivi momentos felizes, alegres aqui. Então a gente vai lá nesse passado para isso. Buscar aprendizado e buscar celebração. Não é para eu ficar indo lá, remoer, não sei o quê, não fiz assim, ó céus, ouvido, azar, porque senão não rola. E no futuro, ele fala que é 30%, por quê? Porque é no futuro onde a gente planeja, onde a gente tem as nossas metas, os nossos sonhos. A doutrina espírita fala bastante do futuro. Por quê? Porque ela é uma doutrina que fala sobre a imortalidade, que fala sobre a continuidade da vida. Então existe algo depois dessa vida material. Então ela nos ajuda a pensar nesse futuro. Ah, está muito desafiador agora, mas calma. A gente tem muito tempo pela frente. Como diz o Chico, nós estamos diante de milênios sem fim. Né? Então essa visão de futuro da doutrina é justamente para nos ajudar. Qual é a nossa meta? Né? Segundo a doutrina espírita, nos tornarmos seres melhores, né? Puros, perfeitos, perfectíveis. Essa é a nossa meta. Então a gente olha para esse futuro para reafirmar as minhas atitudes do agora. Porque esse 60% é onde a vida acontece. É onde eu ajo, é onde eu realizo, é onde eu manifesto, é onde eu crio. Então a gente fica nesses dois tempos, passado e futuro, só para buscar aprendizado. Não é para ficar. Como diz o Rossandro, o passado não é um local para a gente fazer morada. O passado é um lugar de passagem. Porque quando a gente faz morada no passado, aí a gente cai no erro de viver aquela melancolia, né? Aquele saudosismo, e a gente perde as oportunidades do momento presente, que é o agora. Se a gente se prender tanto no passado e no futuro, a gente não consegue enxergar o que a gente precisa fazer agora. Faz sentido, né? Não tem como a gente colocar energia nos três lugares ao mesmo tempo. Imagina. E a gente acaba sendo roubado o tempo inteiro. Né? Esses dias, estou eu lá em casa fazendo um negócio com a dona Lisa ali. Aí, minha atenção foi embora. E aí, como é que é, filha? Liz, fora da presença? Como é que é a frase? Sabe se tá com vergonha. Fora da presença só dá problema. Então, quando a gente é capturado, a nossa atenção daquilo que a gente está fazendo, da nossa presença, acaba cometendo erros. Não tem jeito. A gente não deixa um copo cair no chão se eu tiver com a atenção no copo.
não cai. Então já fica um alerta aí, hein? Se eu estiver quebrando muita coisa dentro de casa, caindo copo, caindo tudo, batendo nas coisas, a gente não está muito presente. Porque a nossa atenção é capturada, realmente. E aí a gente precisa treinar. A doutrina espírita, ela recomenda pra gente um caminho de autoconhecimento, né, desse nosso eu verdadeiro, esse eu espiritual que nós somos, um caminho de meditação, como um momento de silenciar, um caminho através da oração, para nos conectarmos com essa essência, com esse sagrado, com esse divino que nós somos, e um caminho da prática da caridade, que é uma das bases também da doutrina. E essa caridade, a gente precisa pensar que não é uma caridade só para fora, né? Amar o próximo como a si mesmo. Se eu não me amo, eu também não estou fazendo caridade, né? Então a caridade, ela é um amor sendo colocado em movimento. E quanto mais movimentos a gente faz embasados nesse amor, mais a gente está vivenciando essa experiência da caridade. Porque às vezes a gente coloca a caridade assim, eu vou lá fazer caridade. Mas será que essa caridade não tem que estar aqui para eu poder ir lá e compartilhar? Né? Então a gente coloca a caridade como sendo algo material também, algo que está fora de nós. E não é assim. A caridade é a energia de Deus. Se nós somos centelhas divinas, a caridade tem que estar dentro da gente. Então todas as vezes que a gente age e manifesta esse amor, a gente está acendendo essa centelha divina, a gente está se conectando com Deus. Né? Enquanto consciência divinas que nós trazemos aí nesse íntimo, que está meio emaranhado no meio dessa matéria, através desses movimentos que a gente faz, de prática do bem, de oração, de meditação, a busca que a gente está, né, de despertar um pouquinho a nossa consciência, tudo isso vai nos conectando com a consciência divina. Isso vai nos ajudando cada vez mais, vai nos fortalecendo cada vez mais. Então, lembrando, 10, 60, 30. E aí tem uma outra fala aqui bem interessante do nosso amigo Pedro, que ele fala assim: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Então olha só que bacana, né? A recomendação dele é para que a gente se ame. Ou seja, é a caridade do relacionamento. A caridade não é só material, igual a gente aprendeu no passado, né? Vamos lá dar alguma coisa, vamos lá, né? Dar. É dar, é doar-se, é diferente. Então é um movimento interno. E aí ele fala que esse amor que a gente manifesta, que a gente vive, que a gente compartilha, ele cobre uma multidão de pecados. Então não é interessante a gente ficar olhando para trás para ficar vendo meus pecados. Que sentido faz? Eu ficar olhando para trás e falando, nossa, já fiz isso, ó céus, que espírito imperfeito que eu sou. Isso não gera crescimento nenhum, gente. Porque a gente tem muito hábito, né? Ainda sou imperfeito, ainda sou isso, ainda sou aquilo. Só que a gente fica nessa lamentação tão grande que a gente não consegue ver o que eu preciso fazer agora para largar essa imperfeição, para largar esses erros para lá, né? Para a gente viver melhor, mais equilibrado. E é tão interessante que eu fui pesquisar, né? Estou meio curioso. Eu fui ler aqui no Evangelho de Jesus, no Novo Testamento, fiquei procurando. Aonde que Jesus falava do passado? Porque a gente tem essa mania, né? Ficar remoendo o passado, olhando para trás demais. E aí eu fui procurando, falei, caramba, ele vai falar? Não. Ele não fala. Nesse sentido, de ficar olhando para trás, remoendo? Não. Ele não fala. Ele só fala do presente. Ide e pregai. Brilhe a vossa luz. Perdoe o seu inimigo. Todas as falas de Jesus que ele traz ensinamento é para a gente fazer agora. Ele não fala assim, vai amanhã lá na casa do vizinho e perdoa. Não é isso não. Perdoe. Ame. Seja humilde. Vinde. É tudo para o presente. Não sou professor de português não, gente. É isso, né? É presente, não é presente? Presente. É tudo presente. Às vezes, sim, ele cita o passado como um sentido assim. Tá vendo lá? Perdoa o seu inimigo. Mas ele está mandando a atitude, a ação, o comportamento que ele está mandando fazer é no agora, não é no passado. Porque a gente não consegue mudar o passado. A gente olha para trás e reconhece, mas a gente não muda o passado. A gente pode ressignificar o nosso olhar